Olá, o Viver e Empreender TV está no ar. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer em receber a doutora Darlana Hackbart, ela que é advogada e fundadora da DH Advocacia e Consultoria Empresarial. Olá, doutora, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Oi, Estela, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada. Prazer é nosso, doutora. Agora, a minha primeira pergunta é: em que momento você decidiu empreender? Por que você abriu o seu próprio escritório? Primeiramente, pelo sonho de ter algo meu, algo com a minha marca, com a minha cara, do jeitinho que eu sempre sonhei. Em segundo, pela responsabilidade que eu assumi com algumas pessoas ao compartilhar esse sonho. E eu sempre digo que quando você sonha um sonho solo, você não comenta com ninguém, você não assume qualquer responsabilidade de realizar esse sonho. Você pode realizar ele hoje, amanhã ou depois, e ninguém vai te cobrar disso. Mas quando você compartilha com pessoas especiais, você se torna responsável em realizar esse sonho. E foi o que aconteceu. Falando dessas pessoas, o que pouca gente sabe é que a DH Advocacia não é apenas a Darlana que vos fala, ou a Lana, como muitos conhecem, mas sim, por trás da DH, nós temos uma equipe extremamente organizada, extremamente competente, pessoas que abraçaram esse sonho comigo. Então, eu diria tranquilamente que hoje esse sonho é um sonho compartilhado. O que é a melhor coisa, né, doutora? Agora, a minha pergunta é: de que maneira vocês atuam dentro das empresas? Você pode detalhar para a gente entender um pouco melhor? O atendimento ele é pessoalizado e personalizado. Nós atuamos desde em demandas pontuais, quando o cliente chega para nós com um problema, e aí nós vamos estudar estratégias para a solução desse problema, tanto tratando-se de uma via administrativa, uma via judicial, até mesmo a advocacia preventiva, que é quando a gente identifica os problemas, ou melhor, evita que eles venham a acontecer. Doutora, agora, por que você escolheu o direito empresarial como ênfase para a sua consultoria? Eu acredito que tudo em nossa vida são propósitos. Sempre quis trabalhar com algo que tivesse um propósito, fizesse diferença na vida das pessoas. Não existir apenas por existir. E os empresários, eles são uma classe que muito sofre no nosso país. Eles são vistos como bandidos, como pessoas erradas, muitas vezes quando eles deveriam ser tidos como heróis. Eles sim são os heróis da nossa nação. As pessoas que movimentam o nosso país, que empregam muitas outras pessoas, que garantem o pão na mesa de muitas pessoas. E o empresário, ele é tratado de forma desigual pela justiça, muitas vezes. Pegar, por exemplo, processos. Em um processo, o empresário ele não tem o mesmo tratamento. A lei, para ele, funciona de forma diferente. Ah, você está me dizendo que eu tenho uma lei específica para o empresário e uma lei específica para quem não é empresário? Não, não é isso. Contudo, o tratamento que ele recebe ao buscar a justiça, buscar os seus direitos, é totalmente diferente do tratamento de uma pessoa que não possui uma empresa. Por exemplo, uma ação trabalhista, o empregado é a vítima, o empresário, empregador, é sempre o vilão. A própria lei trabalhista, ela é feita inicialmente, houveram algumas reformas, mas ela é feita para o trabalhador. Direito do trabalho. Segundo, um empresário que está em uma ação de divórcio, ele é tido como vilão, a pessoa que está escondendo bens. Vou contar um fato para vocês, aproveitando, sobre duas situações bem semelhantes, são dois acidentes, e para que vocês entendam o tratamento desigual recebido pelo empresário por uma pessoa que não possui uma empresa. Então, o primeiro deles é o fato de uma mãe que estava próxima a uma rodovia
com uma criança de mãos dadas. Essa criança se solta da mão da mãe e atravessa a rodovia, muito movimentada. Lá vinha o empresário azarado e atropela essa criança, mesmo tentando frear, tentando parar o seu veículo, ele atropela a criança. Notícia, manchete de jornal, bandido, o empresário estava errado, a culpa é dele. Sempre nesse sentido. Um fato muito semelhante, onde a mãe está com esse menino, também de mãos dadas. Um outro caso, uma cidade, inclusive, do mesmo estado. E essa criança solta da mão da mãe. Mas quem está na rodovia é uma pessoa que não possui uma empresa. É uma pessoa, um trabalhador comum, né? Voltando para sua casa após um longo dia de trabalho, e ele atropela essa criança também, igual à primeira situação. Manchete de jornal, aquela coisa toda, a mídia, os comentários. A culpa é da mãe, deveria zelar pela vida do filho, deveria cuidar. A culpa não é desse trabalhador, e sim da mãe. Então, infelizmente, hoje no nosso país, nós temos um tratamento muito diversificado quando eu falo de empresas, empresários e pessoas que não possuem essas empresas. O que é muito triste e o que me levou a atuar com o direito empresarial, de forma a erguer, sim, a bandeira do empresário, a bandeira dessas empresas, defender elas, protegê-las no que precisar. Muito interessante essa sua perspectiva, doutora Darlana. Realmente é uma área que precisa mesmo de respaldo, né? A gente sabe, a gente conversa com muitos empresários todos os dias. Agora, eu gostaria de perguntar como que é a demanda? Como é que você recebe a demanda da sua consultoria? Como é que costuma receber? Então, as demandas, elas são recebidas atualmente pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Escolhemos o WhatsApp principalmente porque ele facilita muito a nossa vida hoje. E às vezes nem sempre o empresário ele está com tempo de te mandar um texto explicando exatamente o que está acontecendo. Muitas vezes ele está aí com o fornecedor na porta dele com uma situação de injustiça, uma situação que ele precisa de solução e precisa te mandar um áudio com urgência, precisa que você ligue para ele, precisa de um resultado rápido. Então, essas demandas elas são recebidas tanto pelo WhatsApp quanto pelo e-mail. Elas são direcionadas para um núcleo responsável pela demanda. Então, é um contrato, é um parecer. Eu tenho dentro do escritório, núcleos, subdivisões, onde cada profissional recebe a demanda, é responsável por acompanhar ela. Cada demanda passa, no mínimo, por 3 advogados. Então, a gente gosta muito de debater as demandas. A gente sabe que eu não penso igual a outra pessoa não pensa igual a mim, e isso gera uma maior seguridade jurídica para o cliente. Então, é dessa forma que a gente atende as nossas demandas. Perfeito. Doutora, agora você citou o Núcleos, né? Gostaria que você explicasse como funciona seu escritório, falar mais sobre a sua equipe e quais áreas do direito vocês atuam de fato. Então, hoje, o nosso escritório ele é dividido em consultoria empresarial, direcionada especificamente para empresários e empresas, e a advocacia, onde nós atendemos outras demandas, onde eu tenho uma subdivisão de núcleos, tendo o núcleo de direito bancário, núcleo de direito de família, núcleo de direito contratual. Então, hoje, um dos grandes focos do escritório são os contratos. É a forma como você organiza esse documento que é tão importante hoje, que determina se o seu negócio vai ter ou não sucesso, né? Começa por um bom contrato muito bem feito. E eu tenho ainda um núcleo de direito tributário, onde eu analiso as questões fiscais, tributárias, onde eu defendo aí o contribuinte.
Doutora, qual é o grande diferencial do seu escritório? Com toda certeza, o atendimento pessoalizado que temos com os nossos clientes, onde o nosso cliente é sempre atendido por uma pessoa à disposição dele, onde as demandas são analisadas por um corpo jurídico, o que torna a possibilidade de êxito muito maior. Além de que a gente tem um lema bem legal no nosso escritório, que é o cliente é o nosso chefe. Então, nós somos sim, a partir do momento em que somos contratados pelos clientes, empregados deles. A gente atende a tudo que ele nos solicitar. Então, acredito que seja isso, né? Esse é o ponto principal ali, esse atendimento pessoalizado. E eu não posso deixar de falar também do atendimento personalizado, onde eu estudo cada demanda em particular. Então, cada cliente que é atendido por nosso escritório, a gente faz um estudo da situação dele antes mesmo de atendê-lo, após o atendimento, a gente volta com um retorno. O advogado, ele não pode analisar somente lei, mas sim muita jurisprudência, muitos julgados, os nossos julgados vêm mudando a todo momento. Então, a gente faz esse estudo de cada situação. É muito trabalho, então, né, doutora? Agora, gostaria de saber sobre a sua experiência como coautora de um livro. Como é que você faz para liderar tanta gente, escrever livro? Conta pra gente. Então, essa experiência foi fantástica. Eu definiria ela assim. Eu fui convidada pela Vale Editora para participar de um projeto chamado Defensores da Lei. Me permito, inclusive, mostrar o livro aqui para vocês. E aí, esse projeto não foi apenas o livro, mas todo esse contato que eu tive com advogados de todo o Brasil. Ele foi formado por advogados de diversas áreas, com diversas histórias, onde eu aprendi muito. Muito sobre a vida, muito sobre a advocacia, muito sobre outras áreas. Então, assim, foi um prazer enorme ser convidada para esse projeto. No livro é muito bacana, porque a experiência de você escrever uma história sobre a sua vida não tem preço, não tem preço, é emocionante. Você começa a imaginar e a notar de onde você começou, né? Quando você começou. No meu caso, inclusive no meu livro eu conto um pouco sobre, eu tive o prazer de ser alfabetizada pela minha mãe. Eu aprendi a ler e escrever com ela, então desde muito cedo eu tive um apego muito grande aos livros, o que me levou para uma área nesse sentido, né? E no livro, inclusive, eu conto essa história, né? Como tudo começou, desde o início da trajetória, desde os estágios, e esse amor que eu tenho aí pela advocacia. Muito legal, doutora. Agora, gostaria de saber o que te motiva todos os dias, né? O que te motiva na vida, no trabalho e a continuar, tanto na parte da advocacia quanto na consultoria, porque eu sei que não é fácil tocar as duas coisas, né? Então, gostaria de entender quais são as suas motivações. Eu amo o que eu faço. Eu sou apaixonada pela advocacia, eu sou apaixonada pelo direito, sou apaixonada por defender os meus clientes. É isso, essa motivação não tem preço. Doutora, como a gente falou no começo da entrevista, não dá para trabalhar sozinha, né? Queria entender quantos advogados trabalham com você, como é a sua equipe. A gente não entrou em detalhes sobre isso. Eu gosto muito de saber sobre essa parte de RH. Então, hoje o meu escritório ele é composto de 10 pessoas, dentre os quais eu tenho advogados, técnicos jurídicos e estagiários. E esses estagiários, eles costumam, o que que eles costumam fazer aí no escritório? Porque a gente sabe que antigamente o estagiário ele fazia tudo, né? Gostaria de saber como é que você lidera. O estagiário, quando inicia no escritório, a gente sempre direciona ele para uma área inicial. Ele tem a total liberdade de dizer se ele quer continuar nessa área, se ele quer conhecer outras áreas, e eu sempre torço para ele conhecer outras áreas. Então, a intenção é que ele experimente um pouquinho de cada situação. Eu gosto muito de levar eles comigo nas empresas,
Eu gosto muito de mostrar a realidade, aquela situação fora do escritório, você advogando fora do escritório. Os estágios, normalmente, eles têm muito aquela pegada do dentro do escritório, petições, essa parte mais escrita. E eu resolvi trazer para os meus estagiários essa parte prática fora do escritório também, que faz com que ele cresça muito na área, que ele aprenda e que ele decida, né? Eu sempre digo, o estagiário de direito, ele tem inúmeros leques, inúmeros caminhos, a gente torce que ele continue no escritório, sendo um advogado. Inclusive, nós temos estagiários que estão com a gente desde o início, estão quase se formando. Eu tive um caso de uma estagiária que hoje é advogada no meu escritório, tenho o maior orgulho disso, né? Que eles possam decidir se eles querem advocacia, se eles querem concurso, ou que área eles vão seguir. Então, eu sempre brinco com eles, né? A intenção não é cortar as asas de ninguém. Ah, eu quero promotoria, eu quero outros estágios. Tá livre, eu torço muito, desejo sucesso, né? Nem todo mundo é obrigado a gostar da advocacia. Contudo, com toda certeza, a gente torce muito para que eles continuem com a gente. Tanto que nesse plano que eu crio dentro do escritório, a ideia é já enquadrá-los como uma carreira, né? Como uma escala de carreira. Começa como estagiário, passa para assessoria e, por fim, assim que pegar a carteira da OAB, como advogado do escritório. Muito bom. E, doutora, qual a importância do aprendizado contínuo dentro da advocacia, na sua opinião? Primordial. Não existe advocacia sem aprendizado contínuo. Não tem como você parar no tempo. Aliás, se você parar de estudar, você para no tempo. As leis, elas estão em constante mudança a todo momento, né? Cada vez mais. Então, tivemos a reforma aí de vários códigos, temos promessas de reforma de outros códigos. E, como eu disse numa pergunta anterior, o advogado ele não se limita a estudar a lei, mas sim os julgados. O direito ele vem de muitas fontes, né? E hoje uma fonte muito importante dentro do nosso ordenamento jurídico é sim a jurisprudência. Então ela deve ser analisada, deve ser estudada para que um advogado tenha sucesso na área. Com certeza. Doutora, que dica você daria para quem quer empreender na sua área, para quem quer tocar um escritório ou para quem está começando? Ou tudo junto? Persista. Na minha vida, no direito e na minha vida, assim como em tudo, eu atribuo a persistência tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu conquistei. Virão, sim, momentos difíceis, desafios. A vida não é um mar de rosas. Mas se você tem a intenção de atuar na área do direito, da advocacia, não desista. Não deixe uma prova te abalar, não deixe uma situação te tirar do teu foco. Tenha foco e persistência. Isso mesmo. Doutora Darlana, foi um prazer conversar com você, que você volte mais vezes e que a próxima entrevista seja presencial, por favor. Prazer todo meu, Estela, com certeza. Quero estar o quanto antes aí com vocês. Então tá bom. Eu conversei com a doutora Darlana Hack-Bart, ela que é advogada e fundadora da DH Advocacia e Consultoria Empresarial. O Viver e Empreender TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e até a próxima. Tchau, tchau.